Ezequiel 41. Medidas, divisões, salões e adornos do templo. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de altura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados, os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor da casa. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas 7 câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto, por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. Entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também um edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 7 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor. E o seu comprimento era de 90 côvados. Assim, mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor, nos 3 andares, de fronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior, e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar da madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, o seu comprimento, as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo,
foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras, de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves.